Não sei se já aconteceu com você, mas quando eu me preparava para concursos públicos, chegou um determinado momento que eu me deparei com a seguinte situação. Por mais que eu estudasse, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu aumentasse a carga horária de estudos, eu não conseguia sair do percentual de 80% de acertos. Quando eu digo 80%, uma média, né? Às vezes eu ia resolver um simulado e ficava com 78%, às vezes eu ia fazer uma prova de concurso e ficava com 82%, aí voltava para 79%, 81%, 80%, enfim. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia sair dessa média de 80% de acertos em relação aos simulados e às provas de concurso público. Só que chegou um determinado momento que eu tive que tomar uma decisão. Se eu não encontrar um meio de superar esse percentual e chegar nos 90%, eu não vou conseguir a aprovação. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo, tá? Ele é muito importante para você, principalmente se você já está nessa situação. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, analista do Poder Judiciário da União e o seu mentor na preparação para concursos públicos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante para a sua preparação. Aumento de performance, aumento do índice de acerto das questões, tanto nos simulados como, consequentemente, nas provas. Mas antes de a gente continuar, ó, lembre-se, viu? Esse quadradinho aqui é para você clicar e se inscrever, porque isso é muito importante para mim. É uma forma de a gente fazer o canal se desenvolver e quanto mais o canal crescer, mais vídeos de qualidade e de forma gratuita vão ser disponibilizados aqui para você. Mas o fato é que quando eu me preparava para concursos públicos, eu tive que enfrentar um grande desafio. Chegou um determinado momento que eu não conseguia mais avançar. Por mais que eu me esforçasse, eu ficava sempre ali, entre 75% e 85% de acerto. E ó, isso demorou mais de um ano, eu não conseguia avançar, eu não conseguia sair do lugar. E aí eu ia me submeter a um concurso público, quando eu ia corrigir o gabarito, eu ficava sempre naquela, nossa, faltou pouco, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu tinha conseguido. Só que essa sensação se repetiu por muitas vezes. Portanto, chegou um determinado momento que eu concluí o seguinte, ó, acabou. Se eu agora não criar meios para sair desse percentual de 80% dessa média, eu não vou conseguir aprovação. Eu vou estudar para o resto da minha vida e vou estar sempre com aquela sensação de que quase estou lá, mas nunca chegarei lá. Foi aí que eu tive que parar e desenvolver algumas estratégias para conseguir avançar. E é isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero lhe apresentar quais foram as estratégias que eu utilizei e que com certeza também são muito úteis ou podem ser muito úteis no seu processo de preparação. Tanto é verdade que eu também utilizo essas estratégias com os alunos da minha mentoria, porque eu sei que elas são muito úteis e você consegue visualizar o aumento de performance, o que é o mais importante no dia a dia ali do seu processo de preparação. Primeira dica, identificar o percentual de acertos em cada disciplina. Posso ser bem claro com você? Não confie apenas nos resultados que você obteve nos últimos concursos. Isso é muito comum de acontecer. Por que você não pode confiar simplesmente nos resultados que você obteve nas duas últimas provas? Porque no dia da prova, outros fatores também são levados em conta para definir a sua pontuação final. Por exemplo, o controle emocional, que nós vamos tratar e já tratamos aqui em outros vídeos do canal. Mas o fato é o seguinte, quando você está se preparando para concursos públicos, é muito importante que você saiba exatamente qual é o seu índice de acerto, sei lá, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, na disciplina de português, na disciplina de constitucional, direito administrativo, informática, enfim, todas aquelas que você está estudando para o seu concurso público. E sabe por quê? Porque é o seguinte, às vezes você vai perceber, analisando vários simulados que você fez, ou mesmo várias provas de concurso público, que o seu índice de acerto em português ele está em 95%, enquanto o seu índice de acerto em direito administrativo está em 70%. O que significa isso? Significa que, apesar de você estar com um percentual muito bom em português, o direito administrativo está jogando a sua média lá para baixo. Portanto, se você conseguir alavancar o seu índice de acerto administrativo, a sua média vai aumentar. E isso vai fazer com que ela saia talvez dos 80% e vá para 85%, 87%, 88%, 90% ou até mais do que isso. Portanto, caia na real.
Não evite as autoavaliações, elas são muito importantes. Só depois que você consegue identificar qual é o seu índice de acertos em cada disciplina é que você consegue criar estratégias específicas para sair dessa média tormentosa que é a média de 80%. Segunda dica, não se preocupe com a quantidade e sim com a qualidade. Quando eu fiz essa afirmação, eu estou me referindo à resolução de questões. Há alguns candidatos que se preocupam simplesmente em resolver o maior número possível de questões, dentro do tempo que eles disponibilizaram para aquilo. Só que tem um porém. Se você, por exemplo, hoje resolveu, sei lá, 100 questões de direito constitucional, e você simplesmente verifica o gabarito certo ou errado, sem saber exatamente o porquê de você ter errado a questão 28, o porquê de você ter errado a questão 35, o porquê de você ter errado as outras questões, você não consegue avançar. É muito importante que depois de fazer um simulado, depois de resolver uma bateria de questões, você consiga identificar o porquê de você ter errado aquelas questões. Porque se você consegue identificar, no futuro, provavelmente você não voltará a errar outras questões sobre o mesmo tema. E sabe o que pode estar acontecendo? Vamos pegar aqui a disciplina de Direito Constitucional. Às vezes, quando você resolve, por exemplo, uma bateria de 100 questões de Direito Constitucional, aí você percebe que das 20 questões que você errou, 15 questões foram sobre organização do Poder Judiciário e as outras questões sobre funções essenciais à Justiça. E as outras 5 se dividiram entre vários outros tópicos. O que acontece? Se você neste momento, simplesmente concluir que a sua produtividade em constitucional está na média de 80% e pronto, você não consegue avançar. Se você fizer uma análise mais detalhada, você vai perceber que o que está jogando a sua média para baixo é a sua quantidade de erros em 2 tópicos. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar uma estratégia para enfrentar essa dificuldade que você tem. Porque se você parar e estudar com bastante profundidade, com bastante detalhe esses 2 tópicos, daqui a algumas semanas o seu nível de produtividade vai aumentar e muito, porque a sua dificuldade a princípio é apenas em relação a esses 2 tópicos. No restante do conteúdo você já tem uma média muito bacana, portanto você não pode correr desse desafio, tem que parar e estudar esses tópicos que você está com dificuldade. Terceira dica. Crie o seu caderno de questões. O que é um caderno de questões? Quando você está resolvendo questões aplicadas em concursos anteriores, tem sempre aquela que você bate o olho e fala, rapaz do céu, de onde é que o examinador tirou essa questão? Isso vai acontecer. Então o que eu fazia e o que eu recomendo para meus alunos da mentoria? Que eles façam o seguinte, quando você se deparar com uma questão complicada, de um assunto que talvez você não tenha estudado ainda, ou que aborda jurisprudência, você vai lá e copia aquela questão com um respectivo comentário e joga no arquivo em Word. Simplesmente você coloca um arquivo em Word com a seguinte nomenclatura. Questões difíceis, mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março e por aí vai. E coloca a disciplina, né? E aí você se deparou com uma questão mais complexa, você simplesmente copia aquela questão, o gabarito e o comentário principal da questão e cola no arquivo em Word. Por quê? Porque isso vai te ajudar demais. Existem alguns sites de questões que eles possibilitam que você crie um caderno dessas questões já no próprio site. Portanto, você não precisa nem copiar, colar, simplesmente você transfere para um caderno virtual de questões. Melhor ainda, porque acaba poupando o seu tempo. Mas além de criar esse caderno de questões, digamos assim, caderno de questões complexas, além de criar esse caderno, você tem que se programar para revisar pelo menos uma vez por semana, nem que seja de forma ali, bem rápida, o conteúdo dessas questões. Porque às vezes no primeiro momento aquela questão parece difícil para você. Mas como você se programou para rever aquela questão várias vezes, vai chegar um determinado momento que quando você se deparar numa prova com a questão sobre aquele assunto, para você não é mais novidade. Era quando você resolveu a questão, lá atrás. Mas hoje, no dia da prova, não é mais novidade para você. Porque você uma vez errou a questão, talvez tenha errado na segunda vez, mas como você estava ali fazendo revisões constantes daquele assunto por meio daquela questão, na hora da prova você vai acertar. E isso vai fazer com que o seu nível de produtividade ele aumente e você finalmente saia da casa dos 80%, para que você possa realmente conseguir a sua aprovação. Essas são algumas dicas objetivas e diretas que, se você aplicar no seu processo de preparação, eu tenho certeza que vão surtir efeitos. Agora, olha só,
Se você está estudando para concurso público e está percebendo que a maior dificuldade que você tem é memorizar o conteúdo, você não está conseguindo fixar o que você está estudando, eu quero te fazer um convite para você fazer um teste. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar e participar de uma aula gratuita sobre memorização. Aí você vai perceber que às vezes você consegue estudar da forma correta, você é uma pessoa muito disciplinada, mas você não consegue guardar o conteúdo. Portanto, quando você chega na hora da prova, você acaba errando a questão de bobeira. Então eu quero te fazer um teste para que você possa saber, na prática, qual é o seu nível de memorização e se você realmente está conseguindo guardar o conteúdo necessário para acertar as questões de prova, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha e poste todas as suas dúvidas aqui embaixo, porque será um prazer poder responder a todas elas, sem exceção. Bons estudos para você e nos vemos em breve. Até mais!